Sica, eu queria saber a sua opinião, vou fazer uma pergunta sobre o gargalo institucional do Brasil, né, o STF, não é? E o STF, em abstrato, claro, falar essa pergunta em abstrato, porque eu não quero ir para o caso concreto no momento desse, não. Nem vou nem fazer esse tipo de... O STF, ele, depois que teve a divulgação e a publicização dos julgamentos, não é? Teve o lado bom, que a população começou a acompanhar o STF de perto, a justiça de perto, mas teve o lado ruim também, né? Decisões longas, decisões que fazem com que você conheça a decisão de cada ministro de forma individual, mas não conheça a opinião da corte como um todo. Eu sei a opinião da liberdade de expressão sobre cada um dos ministros, mas eu sei a opinião sobre a liberdade de expressão do STF como órgão decisório, não é? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que falta no Brasil uma reforma constitucional que permita o STF decidir somente questões constitucionais e se há um prejuízo dessa divulgação dos julgamentos do STF para o próprio STF, assim em si. Sim, sim. Eu acho que a TV Justiça, embora a ideia parecesse boa, ela fez mais mal do que bem. Por quê? Ao Supremo Tribunal Federal. Porque, veja bem, os ministros ali estão trabalhando e julgando seus processos, não é? Imagine você ser 100% televisionado no seu cotidiano, no seu trabalho, e transmitido isso ao vivo para o Brasil inteiro. É que você tem um parte do seu trabalho... Isso para mim se aplica porque é isso. Isso, o trabalho é o tempo todo televisionado. Mas você tem alguma... Eu poderia ser um ministro e lidar com isso tranquilamente, né? Mas, então, assim, não é 100% do trabalho de alguém que ser televisionado. Né? Você tem ali uma questão de discussões técnicas, que realmente não são discussões que são de entendimento público, não são para ser. Isso não quer dizer que isso não afeta a publicidade. A publicidade do julgamento é tribunal de portas abertas. Quem quiser vai lá, entre e assiste o julgamento. Vamos usar como exemplo o professor. Imagine se todas as discussões que ele trava dentro de sala de aula fossem televisionadas, por exemplo. Se toda a aula dele fosse televisionada. Nós somos seres humanos. É claro que quando eu estou sendo filmado, televisionado, eu não me comporto da mesma maneira. Quando eu não estou, é natural. Especialmente a nós que não somos profissionais de comunicação. Existem muitas causas em que não há interesse público de transmissão, especialmente quando está jogando pessoas. Eu acho que aí a transmissão é absolutamente indefensável. Pessoas físicas, uma pessoa sendo julgada. Você vai transmitir em rede nacional o julgamento daquela pessoa. E no caso do direito criminal, isso pega ainda mais? Muito, muito, muito. Então eu acho que dar publicidade ao julgamento não significa transmitir o julgamento. E acho que você pode ter ali a transmissão de um pedaço do julgamento para dar publicidade, as pessoas verem como o tribunal funciona. Um pedaço do julgamento, uma cena de julgamento, mas o tempo todo você trabalhar com uma televisão te filmando e transmitindo aquilo em cadeia nacional, aquilo condiciona o comportamento. Mas você acha que a opinião pública ela pode mexer com a maneira como um processo se comporta? Pode, porque os juízes são pessoas, que eles saem, eles vão no restaurante, eles vão na padaria, eles pegam o avião. Entendeu? Eles também precisam se proteger disso. E eles estão ali a fazer algo que exige talvez mais solenidade, né? Que exige um pouco mais de proteção. E acho, só para não deixar sem resposta, acho que a sua segunda questão, que é o Supremo Tribunal Federal precisa ser reconduzido a ser um tribunal mais constitucional. Mais constitucional. E isso passa por algo que eu disse recentemente, que é, para mim, muito claro que a gente precisa rever as regras de foro privilegiado, de foro prerrogativa de função. Todas as autoridades públicas são penalmente julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Deputados, ministros, senadores. Então isso torna o Supremo Tribunal Federal muitas vezes uma corte penal. Não é? Todas essas pessoas criminalmente poderiam estar sendo julgadas nos seus estados, nos seus tribunais. Né? O foro privilegiado existe para proteger o mandato do presidente da República. É claro, tem que ter um mandato protegido. O juiz do interior de São Paulo não pode dar uma liminar e afastar o presidente da República. A gente não pode deixar que isso aconteça, certo? Mas todos os deputados, todos os senadores, e isso condicionou muito, né? O tribunal hoje fica julgando criminalmente. Isso, eu sou criminalista, isso para mim faz mal ao tribunal. E isso também engorda o número de processos, né? Demais, demais. E essa sua mesma manifestação se aplicaria, por exemplo, para momentos em que ministros usam as redes sociais também como um modo de se comunicar? Então, a lei orgânica da magistratura diz que os juízes não deveriam fazer isso, né? Então, a lei é deles.